Olá, bem-vindos! Hoje, a gente vai mergulhar fundo no que se pode chamar de alfabeto secreto da vida. Vamos juntos decodificar os blocos de construção que formam literalmente tudo o que é vivo. Para começar, uma pergunta que parece simples, mas não é. Parem e pensem um segundo. O que músculos, cérebro e hormônios poderiam ter em comum? São coisas tão diferentes, não é mesmo? Mas, no fundo, todos eles são escritos com as mesmas letras. E aqui está a resposta: aminoácidos. Eles são a base de tudo. É como se a vida fosse um livro gigante. E para escrever toda essa história complexa, a natureza usa um alfabeto de apenas 20 letras. Incrível, né? Ok, então, vamos dar um zoom. Para entender como essas letras formam palavras e frases tão complexas, primeiro a gente precisa olhar, bem de perto, a estrutura de uma única letra. O que é, afinal, faz um aminoácido ser um aminoácido? A beleza da coisa toda está na simplicidade. Todo e qualquer aminoácido tem uma estrutura central que não muda. Imagine um carbono, que a gente chama de carbono alfa, bem no meio. Ligado a ele sempre vai ter um grupo amina de um lado e um grupo carboxila do outro. Essa base é igualzinha em todos os 20 tipos. Agora, é aqui que a mágica acontece de verdade. Ligado nesse mesmo carbono central, tem uma outra parte, o chamado grupo R. É a única peça que varia. Pense nele como a característica que faz uma letra ser um A e não um B. É esse grupo que define a personalidade e o que cada aminoácido vai fazer. E tem mais um detalhe super interessante. Esses blocos têm uma mão preferida, como as nossas. Eles existem em duas formas, que são imagens espelhadas uma da outra, a forma L e a forma D. E por uma questão de pura consistência e eficiência, a vida escolheu usar quase que exclusivamente a forma L para construir suas proteínas. É um padrão universal. Certo, vamos em frente. Agora que sabemos que existem 20 identidades diferentes, graças aos grupos R, podemos começar a organizar essas letras em equipes, com base em suas habilidades químicas. Entender isso é fundamental para sacar como elas funcionam em conjunto. Basicamente, podemos pensar em 3 grandes times. Primeiro, os apolares, que são os que odeiam água. Eles geralmente se escondem no interior das proteínas. Depois, vem os polares, que, claro, amam água e preferem ficar na superfície. E, por fim, o time dos carregados, que tem cargas elétricas e são super importantes para fazer as conexões certas. É essa divisão que define como uma proteína vai se dobrar e qual vai ser a sua função. Mas além da química, tem também a classificação nutricional. O corpo humano é uma fábrica fantástica, capaz de produzir a maioria dessas letras. São os 11 aminoácidos que chamamos de não essenciais. Só que tem uma parte, os 9 essenciais, que a gente simplesmente não consegue fabricar. E esse é um ponto crucial, que conecta tudo isso com o nosso dia a dia, com o nosso prato de comida. Essas letras que nosso corpo não consegue produzir, como a leucina ou triptofano, precisam vir da alimentação. Não tem outro jeito. Por isso a importância de uma dieta balanceada. Ok, já entendemos as letras, mas como a vida faz para juntá-las e formar palavras? É aí que os peptídeos entram na história. A cola que une essas letras é a chamada ligação peptídica. É uma união química muito, mas muito forte e estável. Ela se forma entre o grupo carboxila de um aminoácido e o grupo amina do próximo. É essa ligação que forma a espinha dorsal de todas as proteínas que existem. E o processo é de uma simplicidade genial. 2 aminoácidos se aproximam, uma molécula de água sai da jogada e pronto! Uma ligação peptídica super forte é formada e a corrente de aminoácidos começa a crescer. E dependendo do tamanho da corrente, o nome muda. 2 letras juntas formam um dipeptídeo. Uma corrente curta de até uns 20 é um oligopeptídeo. Uma corrente bem longa é um polipeptídeo. E quando essa corrente longa, geralmente com mais de 50 aminoácidos, se dobra de um jeito específico e funcional, aí sim a gente chama de proteína. Mas seria um erro pensar que o trabalho deles é só construir estruturas grandes. As palavras mais curtinhas que eles formam, os peptídeos, são na verdade mensageiros poderosíssimos, com funções que muita gente nem imagina. Olhem só esses exemplos. A ocitocina, com só 9 aminoácidos, é o famoso hormônio do amor. O glucagon, com 29, controla os níveis de energia do corpo. São pequenas mensagens químicas, mas com um impacto gigantesco na nossa fisiologia. E a lista de funções surpreendentes continua. Existem peptídeos que funcionam como analgésicos naturais no cérebro. A glutationa, que é um tripeptídeo, é um dos antioxidantes mais importantes do corpo.
E, pasmem, até o adoçante aspartame é, na sua essência, um simples dipeptídeo. E não vamos esquecer das letras sozinhas. Um único aminoácido, como o glutamato, é um dos principais neurotransmissores do cérebro. Outros, como o triptofano, são a matéria-prima para a gente produzir serotonina e dopamina, moléculas que regulam nosso humor e motivação. Mas e quando o corpo não consegue processar uma dessas letras direito? A fenilcetonúria, ou PKU, é um exemplo bem sério disso. É uma condição genética que impede o corpo de metabolizar um aminoácido específico, a fenilalanina. O que acontece é que essa única letra começa a se acumular e se torna tóxica para o cérebro, podendo causar danos gravíssimos se não for detectada cedo. É um lembrete impressionante de como o equilíbrio desse sistema todo é delicado e vital. Então, juntando todas as peças, a gente passou das letras individuais para as palavras, vimos os papéis importantíssimos que elas desempenham e até as consequências de um pequeno erro. Tudo isso nos leva a uma conclusão espetacular sobre como a vida funciona. A grande lição aqui é que a complexidade absurda da biologia não vem de ingredientes super complicados. Pelo contrário, ela nasce da combinação estratégica e inteligente de um conjunto bem pequeno e elegante de apenas 20 blocos de construção. E isso nos deixa com uma última reflexão. Se a biologia consegue criar toda essa diversidade com base em regras tão simples, o que isso nos diz sobre o poder da simplicidade? Talvez esse princípio se aplique a muito mais coisas do que a gente imagina. É uma ideia poderosa para se pensar.